Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você e agora, a partir desse mês, toda terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, sempre às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia. Ou seja, são sempre programas inéditos às 19 horas e reapresenta sempre às 23 horas. Lembrando você ainda que nós estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claronet, canal 522. A intenção do nosso programa é um talk show regional, é sempre trazer assuntos ligados com a nossa região. E hoje eu tenho aqui um papo muito legal, um assunto muito legal, com uma pessoa que eu admiro bastante. E quando a gente bate papo com alguém que a gente admira, esse papo fica muito mais suave, né? Afinal de contas, a gente não precisa forçar nada, acaba tudo surgindo naturalmente. Ela é jornalista, ela é escritora, ela é presidente da Academia Santista de Letras, e quem está aqui comigo hoje é a minha querida Thaís Cury. Então, aquela pessoa dinâmica, está aí na associação brasileira, na presidência da Academia Santista de Letras, nesse mandato 2024 até 2026. Ela já foi assessora parlamentar, ela é mestre e doutora pela USP, ela atuou no jornal A Tribuna durante 20 anos, deu aula na Unisanta, na Unimonte. É uma pessoa versátil e que não para nunca. Vocês vão reparar do meu lado, tem um livrinho aqui que a gente vai estar falando dele, um livro muito legal. A gente já deu umas risadas aqui e eu vou deixar o assunto mais para a Thaís poder falar conosco. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigado por você ter nos atendido, é sempre legal conversar com você. Eu acho você uma pessoa inteligentíssima, você é de uma versatilidade muito legal. De quem eu falei de você, falou, pô, ela é muito dinâmica, uma pessoa que tem a cabeça aberta, isso é muito legal, a gente vê uma pessoa assim, e à frente da nossa querida Academia Santista de Letras, que completa 70 anos. O ano que vem, em primeiro lugar, obrigada, Carlão, Obrigado. pelo convite. Poxa, o espaço para você sempre está reservado. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você, com seus telespectadores. Obrigado, Thaís. E nesse momento especial, que nós estamos próximos aí da nossa feira literária. Literária que vai ser esse mês ainda, não é? Vai ser agora em agosto, de 22 a 25. Como lá chama? no FLIS, Feira Literária de Santos. E ela vai ser realizada no Parque Balneário Hotel, no Salão Orquídea, né, reunindo aí nomes de relevo no cenário nacional e local. Né? O livro acaba? Ai, não acaba, né? Não tem essa história de você ler o negócio do livro em coisa digital, eu acho que é versátil, mas não tenho de pegar o livro. Quando eu vi o teu livro, eu falei, posso pegar? Posso ver? Esse livro, gente, vai ser lançado na feira ainda. Vai ser no dia 23, que é um sábado, às 18h30, lá no Hotel Parque Balneário, no segundo andar. Então, aqui ainda, é o livro físico mesmo, mas será lançado lá. Eu espero que todos, porque o livro está muito legal. É um livro de crônicas, que eu já andei dando umas risadas aqui, tem temas variados, e eu acho muito legal a gente estar prestigiando uma pessoa que é aqui de Santos, que tem uma história aqui. Livro nunca ocupará lugar na prateleira. Eu tenho uma filha que tem 14 anos, a Malu. E a Malu, ela é meio fora da curva, assim, Thaís. Ela tem por objetivos no começo do ano, pai, eu vou ler 28 livros. Oh, que beleza. O ano passado ela leu 34 livros. E ela queria ir naquela Bienal do Livro, e esse ano foi no Rio. E eu fui lá, levei minha filha lá na Bienal no Rio, justamente para ela poder fazer aquela compra de livros, né? Aquela pessoa ficcionada. Nossa. O legal que para minha filha é que ela compra o livro e ela lê o Isso. livro. Então, assim, vai para a praia, ela tá com um livro, vai não sei o que, ela tá com um livro, vai final de semana para a vinha, ela leva o livro. Eu acho tão bonito uma menina de 14 anos. Hoje em dia a gente vive nesse mundo de internet. Nós não estamos falando que a internet é ruim, não é isso. Mas você vê a cultura do livro, eu acho tão legal isso aí, dela estar com o livro acompanhar. E ela conversa comigo, pai, esse livro é assim, é assim, é assim. Pai, eu dei muita risada. E às vezes eu vejo ela ler o livro, eu estou vendo que ela está lendo, e ela interage com o livro. Ela faz caras e bocas, ela chora. Então uma menina de 14 anos
ler um livro e chorar. Então, essa cultura do livro, gente, não pode acabar nunca. Nunca. E eu sou um cara aficionado por livro. Eu leio muito livro técnico, né, de bioquímica, de hematologia, que é a minha área. Afinal de contas, eu dou aula em relação a isso, mas eu não perco uma chance de estar lendo um livro. E esse teu livro, voltando, que eu não consigo parar de falar, como ele é de crônica, ele está muito legal. Eu andei lendo aqui, dando uma namorada no seu livro, porque eu vou ganhar um livro desse, com certeza, que eu vou lá no dia 23 prestigiar o lançamento desse livro às 18h30, lá no Hotel Parque Balneário, segundo andar. Já é a segunda vez que eu falo, então você não tem desculpa para falar que não sabia. E eu vi assim, uns temas assim, dentro do sumário, alguns subtítulos: narcisismo auricular, reler por prazer, viciada em necrologia. Me fala do livro, depois a gente volta a falar de mais coisas, mas eu estou louco pelo livro. Me fala mais dele. Olha, é o seguinte, Carlão, a crônica, ela retrata temas do cotidiano, não é? Então você, a pessoa, aquele olhar atento para a vida, possibilita que você identifique situações complexas, por isso o nome, né? Olhares simples e complexos, porque há temas, não é, assim, que merecem uma análise, que merecem uma reflexão, Sim, né? sim. Porque, de fato, eles... Às vezes você não vai apresentar soluções ali, mas você levanta, não é? Você levanta uma lebre, é exatamente levanta isso. aspectos que fazem a pessoa pensar e tal. E também tem situações cômicas, não é? Que você encontra, são casos fortuitos, personagens que você... Vizinhos, né? Tem uma parte que fala de vizinhos, não tem, né? Então, comportamentos. Então, eu acho que a crônica, no caso, ou então o ensaio, ou mesmo pequenos contos, eles retratam, porque o cotidiano é rico, não é? Em situações. É verdade, é rico. Falou uma coisa que é exatamente isso. Não é? Para o observador atento, há sempre um motivo. Um clique diferente, não é? Exatamente isso. Então, e foi assim, eu durante muitos anos, né, eu atuei como repórter, como redatora, então assuntos, vamos dizer, mais hards. Sim, mais hards. Então, eram temas mais, ou justiça, ou saúde, ou às vezes política, ou educação. E depois, quando eu, ao término da minha, de quando eu fiz, né, mestrado, doutorado e tal, eu comecei a dar aula e comecei a cuidar de outros aspectos da minha atividade profissional. Você é mestre e doutor em comunicação, eu sou, né? Então, assim, é sensacional, né? A pessoa se saber comunicar. E outra, essa lente observatória que você tem de prestar atenção em detalhes é muito legal. Esse livro você escreveu como? Você escreve um livro como? Você vai na mão, você vai na máquina? Como é que você faz? Olha, esse livro, ele reúne crônicas, algumas inéditas, algumas que eu publiquei. Assim, o processo criativo, ele varia, né? Varia, isso. Então, às vezes, você vê uma situação e você pensa, nossa, vou escrever sobre isso. E aí você começa a escrever, daí de repente aquilo vai tomando um rumo até inesperado. Então, E dá vontade de escrever. Dá, eu sinto vontade. Eu vou te contar uma coisa muito particular. Nunca falei para ninguém. Na minha história de vida, eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo. Meu pai e minha mãe faleceram, vai fazer esse mês agora 26 anos. Eles faleceram com 57 anos, ambos. Olha. E faleceram no mesmo mês. Olha então só. Foi uma tragédia familiar, você perder pai e mãe com 57. Com a idade que eu tenho hoje, meu pai faleceu com 57 anos. Isso acabou me abalando bastante, você perdeu pai e mãe no mesmo mês, enfim, e não foi acidente, sabe, essas coisas assim. E eu achei que meu pai poderia ter me falado mais coisas, minha mãe poderia ter me falado mais coisas, e eu sinto isso. Eu tenho 2 filhos, tem a Malu, que tem 14 anos, e o Cadu, que tem 12 anos. E a questão dos dois, uns 3 anos atrás, eu comecei a escrever um livro para dar para os meus filhos, de tudo aquilo que eu tenho vontade de falar, ou aquilo que eu já falei e o vento levou por alguma forma. O meu livro, antes de arrumar um título para ele, eu arrumei um título e eu registrei esse título.
O título do meu livro chama-se Sentado na Mureta. Sabe a Mureta de Santos? Sim, essa que está sim. aqui no meu anel aqui? Sim. Eu sou fã da Mureta. Eu sou um santista fã da cidade onde eu nasci. E vários momentos felizes de pegação de menina que a gente levava na ponta da praia, sentado na mureta. E vários momentos tristes, quando faleceu meu pai e minha mãe, eu estava sentado na mureta. E meu livro chama-se Sentado na Mureta. Muito interessante. E aí eu conto desde que eu tinha 10 anos, 12, 14, 15, 20, 30, o laboratório, como foi que eu montei, como foi que abriu. E eu não consigo acabar esse livro. Eu não consigo acabar. E às vezes me dá vontade de escrever e eu escrevo à mão. Eu peguei um caderno universitário, fiz lá um sumário e comecei a escrever. Por crônicas, que eu acho muito mais fácil você dividir em fatias e escrever por crônicas. Eu espero lançar esse livro, primeiramente ao meu filho, à minha filha, mas eu queria deixar isso. Então, quando você tem vontade de você escrever um livro, eu acho que tem várias ideias. Por isso que eu falei para você, escreve como? Não, eu já tinha alguma coisa escrita, juntei, tem coisa nova, tem coisa que eu já tinha, mas a inspiração, eu tenho que ter a inspiração para escrever. Então, momentos no Colégio Oswaldo Cruz. Eu estudei no Oswaldo Cruz com a nossa querida Maria Florescena Tassara Giraldes, que também era membro da Academia Santista e tal. Então eu me lembro da doutora Floricena, eu escrevo sobre ela. Então a vontade de escrever um livro, todo mundo pode ter essa inspiração. E nunca é tarde para você fazer um livro. Era isso que eu queria falar sobre o livro, que eu acho tão legal. E eu acho uma ferramenta que a gente tem que ter. E o teu tema, achei tão legal da história de olhares simples e complexos, porque você lendo o sumário dele, você tem um tema chamado que é o pai do Papai Noel, vizinhos e vizinhos. Então você vai vendo e dá uma curiosidade de ler. Desculpa até de falar muito, mas eu já fiquei fã e já fiquei fã do seu livro. Eu acho que a gente hoje em dia não pode perder essa pegada de ter justamente o livro. Parabéns pelo livro, desde já virei fã e estarei lá pela terceira vez, gente, no dia 23, às 18h30, lá no shopping. Que bom. Muito legal. Muito. Então, e só complementando um pouquinho, e também há temas que a gente que exigem uma certa reflexão. Então, às vezes a gente fala sério e fala com ironia. Com ironia, exatamente. Eu acho que é esse conjunto que torna... deixa a obra muito legal. Eu estava tendo um papo aqui com a Thaís, eu me empolguei e falei mais do que eu devia. Imagina. Acabou indo um bloco já. Mas segurei que a gente volta já já. Olá, estamos de volta nesse papo tão legal aqui com a querida Thaís Cury. Eu acabei me empolgando e falando demais, mas não tem como a gente não se empolgar num assunto tão legal. Lembrando ainda que a Thaís é editora do Diário, você foi editora do Diário Oficial do município. Como é ser editora de um diário oficial, gente? Me fala isso. Olha, é um trabalho e uma responsabilidade, né, grande, porque ali a gente não só ali o diário leva, e na época o diário era impresso. Sim, exatamente era impresso, isso. E né? todo mundo ia pegar o diário na banca. Você lembra para ver se foi publicado? Não tinha isso? Tem isso, porque nós temos os atos oficiais e também tínhamos as matérias, porque o objetivo também é não só ter uma publicação com os atos oficiais, né? Nomeações, tudo, demissões, não tem isso? Que são, né? Tem que exonerações. Precisam ser tornados públicos, mas a intenção também era mostrar as atividades da prefeitura. Sim, então nós tínhamos ali matérias sobre as secretarias municipais, quase que uma prestação de contas. Então, o que uma secretaria está fazendo, o que a outra está fazendo, porque o munícipe também quer essas informações, não é? E também a gente sabe que um jornal que tenha só atos oficiais não atrai leitor. Não atrai leitor. Atrai aqueles interessados nos atos, né? Mas então nós tínhamos assim como hoje ainda permanece, lógico. Era diário? Era diário. E que eu lembro que às vezes era uma brochura, você lembra? Que isso. Tinha uns que eram... Né, muito. E nesse trabalho, não é?
era uma coisa assim bastante intensa, porque era contatos com diversas secretarias. Sim. Todas as secretarias, então colhíamos notícias nas secretarias, então eram entrevistas com secretários, Gabinete do prefeito, matérias com o prefeito, coberturas, né? Sim, de eventos. Eventos, então havia uma inauguração. Como hoje a prefeitura faz ainda, mas na época essa divulgação ficava quase que centralizada no Diário Oficial. Sim. Porque hoje foi ampliada, a assessoria de comunicação está ampla, tem plataformas, mas antes não, nós não tínhamos isso. Não tinha nada disso. Então não tinha isso. Tanto que quando o primeiro dia que eu fui editar um Diário Oficial foi na noite da posse. Então a posse ocorreu à tarde e eu fui junto com as pessoas que estavam ali, né, que já atuavam ali, funcionários. Eu saí da prefeitura 2h da manhã, porque estávamos preparando a edição para o dia seguinte. Quem rodava na época? Quem imprimia? Era na gráfica lá da Prodesan. Na Prodesan, é verdade. Depois também tinha uma gráfica muito boa. E também na Tribuna, também a Tribuna também, então. Foi na época do Beto Mansur? Foi na época do Beto Mansur, como prefeito. Meu, é um trabalho, eu imagino a riqueza de detalhes que não tem, que se você pôr uma informação errada, foi publicado, né? Ali eram os atos, eles vinham, né, prontos já. Então era a publicação, mas o cuidado era com as matérias, né? Entendi. Porque todos os cuidados com as matérias, porque nada é uma coisa oficial. Tem o caráter oficial, né? Mas foi um trabalho muito bom, tinha uma equipe muito boa e os secretários também colaboravam. Iam até a assessoria de comunicação lá para dar a entrevista. Justamente para poder ter essa informação. Tinha uma relação excelente com o secretariado. Foi uma experiência muito boa. Me fala uma coisa, como é ser presidente da Associação Santista? Da academia? Academia. Olha, é uma responsabilidade. Porque é muito legal, né? Se você for ver, ela fica aonde a academia? Nós temos a nossa sede em uma sala da Universidade Santa Cecília, no 8º andar. Isso. Então, a presidência da academia é assim um cargo que muito me honra, mas também me traz uma responsabilidade muito grande, não é? Sim, claro. Nós temos uma diretoria executiva, não é? Temos um conselho deliberativo, conselho fiscal, mas é uma responsabilidade e a gente tem procurado, né? Cada gestão tem a sua marca, sua missão, seu trabalho. Isso mesmo. Nós temos procurado, né, nessa gestão, levar a nossa academia para o público, aproximar a academia do cidadão. Sim. Porque às vezes uma academia de letras é vista como algo assim muito interno, muito fechado, muito longe da gente, né? A gente imagina aquele negócio, aqueles senhores com aquelas roupas, as becas, e na verdade não. Não é isso. Então, veja, a nossa intenção é essa, tanto que nós temos procurado realizar atividades para fora. Faz sentido. Não é? Então fizemos no ano passado um passeio poético, incentivando as pessoas que têm, assim, até o título era do nosso programa, era Descubra o Poeta que há em você. Então nós fomos um passeio pelo Orquidário, demos uma orientação e ao final as pessoas que participaram, o público, aberto ao público, elas produziram versos, produziram poesia, depois nós fizemos um varal com essas poesias, então essa participação. Fizemos também, levar também a academia para as escolas. É muito legal isso, essa preocupação com a escola, dos jovens. Você viu que eu falei da minha filha? Eu acho muito legal isso, tem que ter isso. Tem que ter essa aproximação. E nós fizemos um projeto também que se chama Carta a um Acadêmico, levando alunos do ensino fundamental, médio e também superior a escrever cartas para os acadêmicos respondem, como uma forma de relação entre eles. Mesmo. É tão legal a gente ver isso em época de internet. Deixa eu te fazer uma pergunta, desde que também uns instantes. Eu ficaria com você horas aqui. Que bom, eu também. Me fala uma coisa, como é que você enxerga a inteligência artificial hoje
e na produção de um material? Você já viu assim, escreva o seu livro, fica pronto em um dia, você já viu isso? Como é que você enxerga que vai ser esse futuro literário? Olha, eu acho que a inteligência artificial ela vem colaborar muito no aspecto, para mim, de pesquisa. De pesquisa. De pesquisa. Porque, olha, eu trabalhei em jornal muitos anos e numa época em que você tinha que, às vezes, manter um arquivo próprio com recortes de matérias para produzir um texto. Hoje, em 2 minutos, você consegue localizar textos de livros, de revistas acadêmicas, e com esse material você produzir o seu texto. Não é, mas as pessoas às vezes utilizam de forma errada. O que elas fazem? Elas vão lá e copiam um texto. Não, isso não. Para isso não. Porque, veja, primeiro é um problema até de problema ético, não é? Direito autoral, né? Claro. Você sabe que recentemente uma editora cancelou um concurso de contos, porque centenas de livros, aliás, não era nem de contos, era de livros. Era uma editora que queria publicar, escolher, né, premiar e publicar livros, né, que fossem selecionados. Eles cancelaram por terem recebido centenas de livros feitos pela inteligência artificial. Para a gente também está sendo esse problema acadêmico, quando a gente pede o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ainda mais na minha área, você acaba vendo que vem uma coisa meio que existe inteligência artificial que ela já é humanizada para escrever palavras erradas, para você achar que foi alguém que fez. Olha onde a gente está parando. Está chegando. E aí eu começo a ver que no final do ano passado eu tive que devolver alguns temas de TCC, porque era integralmente inteligência artificial. Para você ter uma ideia, eles até a referência bibliográfica eles inventam. A inteligência cria uma referência que não existe para constar como se fosse. Então meu medo é, quando a gente fala de um livro, a gente fala de um autor, você falou muito bem, ainda tem a parte jurídica, quem escreveu, aqui no livro tem emoção, tem frase. Eu peguei o livro na mão e comecei a falar algumas frases, ela sabia a frase que eu estava falando, porque justamente quem escreveu foi ela. Então, muito cuidado com essa história de usar a inteligência artificial para fazer uma obra que o seu tiro pode ser no pé. Eu acho exatamente isso. Não, e depois, olha, você sabe, hoje em dia, a inteligência artificial, anos atrás, nós tínhamos também um problema com trabalhos de conclusão, ou até trabalhos mesmo periódicos, né? Com o Google. Com então, o Google. Você via que, claramente, porque você conhece, às vezes, o perfil do aluno. Como é que ele escreveu aquilo? Não é? Então, não é verdade? Não é verdade? Você pegava, às vezes, um trabalho que tinha, sei lá, 50 páginas perfeitas, não tinha um erro. Daí você pedia para que fosse feita uma conclusão. Tal. Em 10 linhas tinha uns 20 erros. Não foi você que fez. Não foi a pessoa que fez. É exatamente isso. Né? E o tipo de linguagem estava claro que não era a do aluno. Eu sou da época da Barça. Eu queria... Escuta a história, Thaís. Eu queria a Barça. Meu pai, eu queria tanto a Barça. E a Barça era cara. Era uma coleção de livros. Então, meu pai falou, eu vou te dar a Barça, mas você vai ler a Barça. Eu li a Barça. Volume 1, lia, dava pro meu pai ia na estante, pegava o volume 2. Eu levei acho que uns 2 anos lendo a Barça, mas meu pai fez eu ler a Barça. Então, quando eles falam de Barça, Mirador, eu fiz escola de datilografia, ASDFG. Eu também. Não, ASDFG, espaço de... Então, assim, é outro papo. Hoje em dia, como a informação está muito rápida, esse papo de inteligência artificial me assusta bastante. Thaís, você é uma simpatia, você é um amor de pessoa, já sou seu fã. Obrigada. Quero falar do livro de novo, Editora Comunicar, não é isso? Foi. Editora Comunicar, vai ser o lançamento no dia 23 de agosto, às 18h30, no stand da Academia Santista de Letras, que será no 2º andar do Hotel
Parque Balneário. Falei certo? Certíssimo. Dia 23 estaremos lá prestigiando você. Muito obrigada. Muito sucesso. Eu gostei bastante que você veio. Já tinha ouvido falar muito bem de você, mas você é 3 vezes mais do que me falaram. Imagina. O livro é muito legal, que relata o cotidiano com momentos banais e extraordinários. Sempre oferece ao observador atento um espetáculo digno de registro. É um livrinho muito legal para você ler. E outra, a cultura do livro, a gente tem que estar sempre falando, e o livro nunca será de ser a nossa grande cultura. Thaís, parabéns. Obrigado de coração por você ter vindo. Obrigado mesmo. Muito sucesso para você. Dia 23 eu estou lá na fila. Muito obrigada. E olha, quero agradecer mais uma vez o convite. Volte sempre. Você também, de uma forma muito simpática, muito carinhosa, me recebendo aqui, a equipe. Então, agradeço demais. E espero você, telespectador. Espero dia 23, hein? Não esquece, 23 de agosto, o lançamento do livro. Para você que nos assiste, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.